Agora eu vou ensinar para vocês nessa aula alguns exercícios de memorização de traços, tá? Depois que você já pesquisou, já salvou as imagens dos seus personagens favoritos e já quer sair desenhando eles, primeiro você tem que analisar as imagens, tá? Então nessa aula aqui eu vou ensinar quais são os traços e o que exatamente você precisa analisar e memorizar nos personagens, ok? Geralmente há um padrão de traço nos personagens e no estilo de desenho dos criadores dos personagens, dos criadores dos animes, né? E geralmente esse padrão é definido nos olhos, nariz, bocas e contorno da face e cabelos dos personagens, tá? Cabelos depende muito do anime, depende muito do mangá, tá? Mas geralmente olhos, nariz, boca e contorno da face, sem tirar o corpo também, que alguns animes têm um padrão corporal também, como por exemplo Code Geass. Code Geass, os personagens são bem fininhos, né? Eles têm pernas finas, braços finos, são bem magros. Então existe um certo padrão também nesse anime. Então você tem que analisar isso também, tá? Como que você vai identificar esse padrão, né? O que é esse padrão? Por exemplo, aqui. Vamos começar com Boku no Hero, tá? Aqui vocês estão vendo 3 personagens da mesma idade, né? Da mesma geração, da mesma idade ali. Que tem olhos diferentes, narizes diferentes, a boca praticamente igual, tá? O que muda são só as expressões aqui. O contorno dos rostos são diferentes e o cabelo também são diferentes, mas eles não têm nada muito em comum, nada que não é real no cabelo deles. Então, o cabelo já não entra nesse padrão de traço, tá? Vamos começar com a Uraraka aqui. O que a gente pode ver, analisar no rosto dela, tá? Vamos começar aqui pelos olhos. Ó, os olhos, eles são bem grandes, tá? É uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Todo o contorno do olho, essa parte branca do olho, né, do globo ocular, parece ser uma bolinha. Então você pode desenhar uma bolinha já para ver como é o padrão de traço do rosto da Uraraka, tá? E nessa bolinha, onde estão os cílios? Os cílios são isso aqui, ó. Esse contorno preto aqui é os cílios. E esses 3 tracinhos aqui embaixo do olho também. Então, ó, neste olho aqui, vai para fora o traço, tá vendo? Começa de dentro, vai para fora. Então, a gente vai começar de dentro aqui, vai para fora engrossando essa linha, tá? Para representar os cílios. Dá para ver que essa linha mais grossa aqui dos cílios, né? Ela não vai até embaixo, tá? Ela para meio que na lateral do círculo, ok? E aqui também, pro lado de dentro, ela não tá na lateral, ela tá só na parte de cima do círculo, tá? Então você não pode fazer simplesmente isso aqui. Ou então isso aqui, ó, parecendo um C. Tá errado. Tem que parar na lateral aqui, ó, e começar na parte de cima, não começar na lateral também do círculo. E fazer os 3 pontinhos aqui. A mesma coisa do outro lado, que é o contrário, né? E também tem essas 2 pontinhas de cílio de cada lado. Aqui a íris, tá? Que é a parte colorida do olho, né? Ela tá centralizada no globo ocular? Não, então você não pode desenhar ela centralizada também, ó. Não pode desenhar ela aqui no meio. Você tem que desenhar ela mais para dentro, tá vendo? Que ela é meio vesguinha, ela vai para dentro. Então, tem que fazer um pouquinho mais para dentro. Dos 2 lados. Aí tem o brilho no olho. A parte da pupila, tá? A pupila é a bolinha preta do olho.
e a parte colorida. Esqueci dos 3 tracinhos aqui. Então, ó, aqui já deu para encontrar uma forma de desenhar o olho da uraraca, por exemplo. A sobrancelha dela é bem para cima, tá vendo? Então, você não pode desenhar a sobrancelha da uraraca aqui. Nessa expressão, né? Se ela tiver com outra expressão, aí você vai mudar o lugar da sobrancelha, né? Mas a aula de expressão vai estar lá no módulo 3. Então, aqui a gente está no módulo 1 ainda. O nariz, como que é o nariz dela? O nariz é muito simples, é só um tracinho. Nada mais, tá? E você pode perceber que é bem perto do olho aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha no olho aqui. É praticamente na mesma linha, ó. Então dá até para subir mais esse tracinho, tá? É só um tracinho o nariz. E a boca? Como que é a boca? A boca pode ser um tracinho também, ou então um traço dividido aqui, como tá nesse exemplo. E acabou, bem simples também, né? Como que é o rostinho dela, o contorno do rosto? É bem redondinho, ó, quase uma bolinha também. Então a gente vai fazer a mão livre mesmo, sem se importar muito com o tamanho, tá? Aqui é só para você analisar o traço do personagem. Aqui não vai importar muito se está parecendo mesmo com ele, tá? É só para você absorver o padrão de traço do personagem e do autor do anime, caso tenha do autor, tá? Boku no Hero não tem muito padrão. Você vai ver alguns padrões para personagens mais fofinhos, personagens mais adultos, personagens mais robustos, personagens mais sérios, tá? De acordo com a personalidade, você pode encontrar alguns desses padrões. Mas enfim, rostinho bem redondinho, ó. Certo? Então aqui a gente já encontrou alguns padrões da uraraca, tá? É tudo mais arredondadinho, olho redondinho, rosto redondinho, cabelo também, ó, arredondadinho, fofinho, né? Vamos aqui agora para o Ida, tá? Começar pelo olho. O olho dele aqui, ó, meio quadradão, né? Então vamos fazer 2 quadrados aqui, ó. Retângulos, na verdade, né? E vamos dar uma ajeitada nesses retângulos, tá? Tem umas curvinhas aqui e aqui, ó, nos cantinhos do olho. Então, você vai fazer uma curvinha aqui, curvinha aqui e curvinha aqui, né? A parte dos cílios em cima, ó, ela também vai dar uma curvadinha e ela é mais grossa. Então, deixa eu fazer isso também. E a parte de baixo também é um pouquinho curvadinha. Ele também é um pouquinho vesguinho, ó. Então a gente já encontrou um padrão nos personagens de Boku no Hero, que é que eles são meio vesguinhos, né? Os olhos estão meio para dentro assim, né? Então não pode ser no meio do globo ocular, tá? Então ele vai ser um pouquinho jogado para dentro. Tem o brilhinho embaixo. E pode pintar o olho, mesma coisa aqui, tá? E a sobrancelha dele? A sobrancelha dele já é mais comprida, tá vendo? Mas também a angulação da sobrancelha vai depender das expressões que vão estar no módulo 3, ok? O nariz agora. O nariz já é diferente da uraraca também. Não é só um tracinho. Você vai ter as narinas e um traço começando da sobrancelha aqui, ó. E o espaçamento entre o nariz e os olhos é bem maior, certo? Então você já tem que analisar isso também. A boca, só um traço também, ó. Traço meio curvadinho nos cantos, já consegue fazer a boca. E o contorno do rosto? Ele tem o rosto bem quadrado, tá? Aqui ele é bem jovem, né? Então, esse quadrado do rosto dele não vai ser com um ângulo tão forte, tá? Se você for desenhar o All Might, por exemplo, o All Might ele tem
o rosto muito, como que eu posso dizer, angular, né? Então aqui o do All Might, por exemplo, ele vai sair muito, tá? Ele vai fazer tipo isso aqui, ó. Aqui é um triângulo praticamente, aqui é um retângulo, tá? Ele vai ser bem angulado. Do Ida não chega a ser tanto, tá? Porque ele é jovem e também pode ser uma característica própria dele. Só que dá para perceber que vai descer um traço aqui, um outro traço aqui. O queixo dele também é bem quadradão, ó. E vai voltar. Certo? Não tá aparecendo em nada com ele aqui, mas a gente só tá captando os elementos da face, né? Os padrões. Então, do Ida também a gente já viu que para desenhar ele precisa de um padrão mais quadradão, né? De uns ângulos maiores. O olho dele também é meio retangular, né? Ele não é redondo como o da Uraraka. Então isso a gente já conseguiu identificar. E agora do Bakugou. O Bakugou, ele tá meio que no meio termo mesmo entre os dois. Ó. O rosto dele não é tão quadrado quanto o do Ida, mas também não é tão redondinho quanto o da Uraraka. Do Midoriya, por exemplo, ele se pareceu um pouquinho mais com o da Uraraka do que com o do Bakugou. Então é isso que você tem que analisar também, as diferenças e as semelhanças que você pode encontrar entre um e outro para chegar no meio termo, por exemplo. Mas vamos lá, começar com o olho do Bakugou aqui, a gente vai conversando mais sobre os traços dele e as diferenças e semelhanças entre um e outro, tá? O olho do Bakugou, ele é bem compridão, né? Então vamos aqui. Então, ó. Olho bem comprido. Eu fazia a íris na mesma posição que tá aqui, tá? Mas provavelmente ele também vai ser um pouquinho vesgo. Se for fazer pro centro, né? Ele vai ser tipo assim, tá? A parte de cima dos cílios também vai ser mais grossa. E a sobrancelha dele também é diferente, ó. Parece um triângulo isso aqui, né? Ó, é um triângulo aqui. O olho dele, você pode fazer um retângulo também bem baixinho e bem comprido. E fazer o olho dele dentro desse triângulo, tá? Aqui, na verdade, esse da sobrancelha é um pouquinho mais fininho, né? Que eu dei uma exagerada. O nariz dele é bem parecido com o da Uraraka. É só um traço, tá? O nariz do Bakugou, um traço apenas. A boca, também, só um traço. A gente encontrou meio que um padrão de Boku no Hero da boca também. É só um tracinho. E o rosto dele não é tão quadradão como o do Ida, como comentei. E também não é tão redondo quanto o da Uraraka. Então a gente vai descer um traço aqui, como o do Ida. Só que em vez de já descer outro logo em seguida, a gente vai fazer uma curva. Aí depois a gente vai descer o outro traço. E em vez de fazer uma retona aqui também, ó, para fazer o queixo, a gente vai fazer uma curvinha. E vai voltar com o traço, uma curvinha e um outro traço, tá? Novamente, não parece nada com o Bakugou, aqui a gente só está identificando os padrões do personagem, tá? Então aqui de Boku no Hero a gente analisou 3 personagens e conseguiu ver 3 padrões bem diferentes, principalmente nos olhos e no contorno do rosto, tá? Para Naruto agora. Em Naruto, o desenho é bem mais padronizado do que em Boku no Hero, tá? Eu vou destacar agora principalmente para vocês essa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem metade do rosto do Naruto e metade do rosto do Sasuke. Eles estão praticamente com a mesma expressão. E a gente pode notar algumas coisas diferentes entre eles aqui, apesar de parecerem muito iguais. Por exemplo, o tamanho do rosto é bem parecido. O tamanho dos olhos é bem parecido. O do Sasuke é um pouquinho menor, mas é pouca coisa mesmo. A boca do Naruto também é maior, tá?
E o nariz do Naruto, nem todo mundo vai conseguir reparar, mas ele também é um pouquinho menor, tá? Vamos lá, fora o que eu comentei aqui, que eu já falei pra vocês, tem uma diferença também no contorno do rosto dos dois personagens. O Naruto, ele tem o rosto um pouquinho mais quadrado do que o do Sasuke, tá? Então aqui a gente pode ver no traço que ele tem uma angulação. Vou fazer aqui do lado do Naruto, né? Que o rosto dele tá assim, ó. E no queixo também, tá? Tem alguns ângulos. Não é tão quadrado assim, mas dá pra ver aqui, ó. Dessa aqui. E tem o queixo aqui, ó. Tá vendo? É mais redondo. Mais quadrado. E no do Sasuke é mais redondo. Ele é mais reto. O rosto do Sasuke, ele tem o queixo mais pontudinho. E o rosto mais reto assim, ó. Tá? Aqui com uma leve curvinha você faz o rosto inteiro do Sasuke. E com uma pontinha aqui faz o queixo. Então é uma coisa que você também não pode fazer igual nos dois personagens. Se você fizer o Naruto com o rosto muito fino, não vai parecer o Naruto. Se você fizer o Sasuke com o rosto muito quadrado, adolescente, tá? Quando é adulto eles vão mudar um pouco. No Shippuden, né, adolescente. Se você fizer o Sasuke com o rosto muito quadrado, não vai parecer o Sasuke. Então você tem que analisar isso também. Nos olhos aqui, né? O olho do Naruto, ele é mais alto, né? Podemos dizer assim. O olho do Naruto, ele é isso aqui, ó. Tá? E o olho do Sasuke, ele é um pouquinho mais baixo. Vamos fazer o olho dele normal, sem estar com o Rinnegan, que é mais fácil. Tá? Ele é mais fechadinho do que o do Naruto, certo? É algo que vocês têm que analisar também. A sobrancelha do Naruto, ela começa mais fina aqui e ela vai ficando um pouquinho mais grossa na ponta de fora, tá? E a do Sasuke, ela é mais uniformizada, ela é mais retinha e termina com uma pontinha lá no final. O nariz, a narina do Naruto, ela é um pouquinho maior que a do Sasuke, então isso é fácil de fazer. E a boca do Naruto, ela é mais comprida, tá? A boca do Sasuke é um pouquinho mais curtinha. Então se a gente dividir aqui, ó, a gente consegue ver melhor os padrões. Certo? Então, o Sasuke ele tem o rosto um pouquinho mais delicado do que o rosto do Naruto. Só que em Naruto isso é um pouquinho sutil, tá? E o que eu usei aqui pro rosto do Sasuke, você consegue usar também em rostos femininos de Naruto. Então, você pode usar um padrão parecido, não o mesmo, tá? Um padrão parecido para Sakura, por exemplo, para Ino, para Tenten, para Tsunade, para vários personagens. Para Tsunade você tem que dar uma alterada, tá? Porque ela tem um rosto um pouquinho mais comprido do que as outras personagens femininas adolescentes, tá? Porque ela já é uma adulta. Então você tem que analisar um pouquinho isso também. E quando o Naruto ele fica adulto, ele fica com o rosto um pouquinho mais parecido com o do Kakashi, que ele é mais quadradão. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso também. Certo? O Kakashi também ele tem um estilo de olho um pouquinho diferente, né? Se você for fazer o olho do Kakashi, você não pode fazer ele totalmente aberto, né? Você tem que fazer um traço no meio do olho. Tá? Vamos supor que aqui é o globo ocular, tá? Tem que fazer um traço no meio do olho. E aqui é o cílio superior do Kakashi, tá? Aí você faz um outro traço aqui embaixo, que é o cílio inferior. A íris. E a pálpebra, tá? Bem aparente aqui. Certo? Então essas são coisas que você tem que ir analisando nos personagens e descobrindo nos personagens que você quer desenhar, tá? Para Bleach, aqui a gente também tem 3 padrões de rostos bem diferentes, tá? No Zaraki aqui, por exemplo, ele tem um rosto bem
comprido, né? Ele é bem comprido assim, né? E ele é bem angulado também, como eu falei do All Might, né? Ele tem o rosto um pouquinho com os ângulos parecidos, tá? Mas o traço vai mudar porque é outro anime e outro autor, outro mangá. Vamos lá, o rosto do Zaraki, ele tem várias partes pontudas, né? Aqui, tipo da bochecha tem essa ponta, maxilar tem essa ponta, o queixo é bem quadrado, aí volta e faz a mesma coisa. Aí tem mais alguns traços no meio do rosto dele. Provavelmente esses traços são mais de idade, né? O nariz dele é um nariz bem diferente. É um nariz bem fino e bem pontudo. Ó. Parece um nariz de bruxa, um pouco, tá? O olho dele é um olho bem pequenininho, se comparado ao tamanho do rosto. Aqui a parte da testa também é bem marcada. Provavelmente também pela idade. E a boca dele é bem larga. Certo? O Ichigo ele já tem um traço bem mais jovem, com o rosto bem mais fino. Apesar de ser angulado também, aqui no maxilar ele é bem mais fino, né? Vou fazer aqui a comparação. O rosto do Ichigo é bem mais fino que o do Zaraki. O nariz do Ichigo ele aparenta as narinas e tem alguns detalhes aqui a mais no topo do nariz, como sombra aqui do lado, tá? E a boca bem parecida com a do Zaraki, tá? É praticamente igual. Então você pode fazer a mesma boca aqui, com praticamente os mesmos traços. E os olhos, aqui eles estão meio escondidos, mas os olhos do Ichigo são bem pequenos também. Com a íris maior, né? A íris do Zaraki é bem pequenininha também, como a do Kakashi. E a sobrancelha do Ichigo ela é mais grossa aqui, pro meio, e vai ficando mais fina pros cantos, certo? O Hitsugaya, ele já tem um padrão de rosto bem diferente dos outros personagens, tá? O rosto dele é bem redondinho, só uma pontinha no queixo, só isso. Então vai começar bem redondinho aqui, pontinha no queixo. Pronto. Esse é o rosto do Hitsugaya. O olho dele, como que é o olho dele? Vou fazer aqui embaixo. É um olho bem mais aberto, bem mais alto, né? Que o olho do Ichigo e do Zaraki, obviamente. E você consegue fazer ele mais ou menos parecido com o olho humano realista, né? Então faz o olho humano, engrossa os cílios de cima, faz uma pontinha para cá, uma pontinha para baixo também, engrossa esse canto também, canto de fora dos cílios, e você conseguiu fazer o contorno. Apaga essa entradinha. E aqui já tem um olho melhorzinho do Hitsugaya. A pupila também é bem maior. Faz o brilho. A pupila e a íris no caso, né? A íris é maior, então a pupila também fica um pouquinho maior. E também tá aparecendo a pálpebra dele, tá? Então é só você fazer um traço com uma distância boa aqui dos cílios, tá? Não vai fazer muito colado, que aí não vai aparecer o olho do Hitsugaya. Faz um pouquinho distante. O nariz também é bem simples.
é um traço com uma curvinha aqui no final, só isso. E como ele está sorrindo aqui, não dá para saber muito a diferença entre a boca dele e a boca dos outros dois personagens. Mas Bleach tem um padrão meio padrão mesmo de boca, então eu vou assumir que é a mesma boca. Qualquer coisa é só fazer ele sorrindo também, tá? Como tá na referência. Ok? Então aqui a gente conseguiu descobrir alguns padrões de desenho e vocês vão usar muito isso em todas as aulas do módulo 2 e do módulo 3, certo? Então estudem bastante seus personagens, procure boas imagens e a gente se vê agora nos exercícios do primeiro módulo do Método Fanart 3.0.